Olá, nós vamos começar agora mais uma aula de Neuropsicologia 1, associada ainda ao capítulo 1, relacionada à chamada análise sindrômica e organização sistêmica dos processos psicológicos. Depois de se estudar o conceito de localização, aí quem assistiu às aulas antes, né, vai lembrar disso. Localização de funções não é uma coisa simples, a não ser quando apenas um grupo de células elas são lesadas, senão ela é bastante complexa. Nós associamos também a função, e elas estão ligadas, né? Se um grupo de células é lesada, a função específica dela é perdida, mas se for mais de um grupo de célula, as funções são complexas de serem entendidas. As duas juntas, somadas, nos faz perceber a complexidade do que se chama de sintoma. Porque o sintoma em sistema neural, de um modo geral, ele é bastante complexo. Veja que os sintomas de algumas doenças determinam a descoberta delas. São específicas. Por exemplo, o caso da Covid agora, né? A temperatura, a tosse seca. No sistema neural não é assim, porque os sintomas podem ser parecidos e as áreas lesadas podem ser diferentes. Para resolver esse tipo de situação, o Luria ele propõe uma análise exaustiva do comportamento do indivíduo. É muito importante entender que o comportamento do indivíduo ele é algo acima das funções específicas de cada área que, por exemplo, for lesada. Comprometer uma função é representação de um problema. Compromete uma área em que mais de uma função é perdida ou que ela sofra disrupções, você já não tem exatamente uma função fisiológica, mas um comportamento complexo associado a isso. Quando você faz a análise sindrômica, você tem que entender a organização, ou pelo menos tentar, né, a organização do sistema que foi lesado. O bom é que para o neuropsicólogo, o mundo à sua volta na interação social é um campo de estudo bastante rico, né? Então observa que aqui, ó, a análise da síndrome está associada à organização sistêmica de processos psicológicos. E novamente lembrando que os processos psicológicos superiores, eles são além das funções individuais de cada área, né? Então esse que é o item. Esse item aqui, então, associado com uma análise mais detalhada, né, vamos dizer assim, dos processos fisiológicos. Isso não significa que os processos fisiológicos individualizados não sejam utilizados, né? Pelo contrário, porque esses processos individualizados têm que ser somados. Então, a primeira coisa que se deve fazer quando está trabalhando numa análise sindrômica é qualificar aquilo que você está estudando. Vamos pegar um exemplo relacionado a isso em breve.
é uma lesão generalizada, né? Essa qualificação do sintoma. É preciso qualificar o sintoma. O que está aparecendo? O que aconteceu? E depois fazer uma análise cartesiana dele, né? Buscando esse sintoma, é muito interessante verificar a alteração do comportamento. Olha, se a alteração do comportamento é simples, vamos dizer que você consegue saber, por exemplo, que o indivíduo perdeu a capacidade de mover o membro superior direito. Aí já está claro que essa é uma lesão na área motora esquerda, né? Esse comportamento é um comportamento simples, mas o comportamento de perder a fala, capacidade auditiva, capacidade de raciocínio é muito complexo. Então, busca-se uma alteração de comportamento, que é uma questão psicológica, em função de uma lesão que pode ser mais ou menos extensa. Se ela for pouco extensa, menos trabalho. Se ela for extensa, muito trabalho, em geral. Se ela for nas áreas terciárias, muito trabalho, mesmo que ela seja uma lesão não tão grande, né? Por que isso aqui? A questão, nós vamos raciocinar, digamos que entre o começo, o início de um processo, que seja ele fisiológico, e o fim desse processo, a gente tem vários passos a seguir. Então, uma determinada região é responsável por um determinado fenômeno, e vamos dizer que aqui sejam 4 fenômenos associados. Então é importante perceber o seguinte: digamos que essa área aqui foi lesada. Existe possibilidade do fenômeno acontecer? Se fosse um sistema mecânico, não. Porque uma coisa é depender da outra. Esse arranjo aqui, ó, está em série. Mas o cérebro, ele tem arranjo em paralelo. Não é só assim. Então a informação, ó, ela chega aqui. Não é o melhor caminho. Mas é possível que ela siga outros caminhos. No entanto, a parte final, ela não será idêntica àquela que passou pelo primeiro caminho aqui. O que significa que a pessoa pode, por exemplo, fazer com que a mão chegue a um objeto, mas a mão chega tremendo, por exemplo. A pessoa pode continuar a falar, mas o nível de gagueira dela é alto, e assim por diante. Então, a questão relacionada a uma análise psicológica, ela não é linear. Isso é importante saber. E a organização do cérebro, ela é em paralelo. É como aqui eu estou fazendo uma relação com instalação elétrica, né? A instalação em série, se queima uma lâmpada, como por exemplo essa, o resto não funciona, né? Por exemplo, essa lâmpada aqui, ó. Se ela queimar, o resto não funciona mais. Em paralelo funciona. A gente está olhando aqui, tá? Isso é muito importante ser observado. Existe sistema em série no nosso cérebro? No nosso sistema neural é o arco reflexo, né? Se cortar uma via, a outra não funciona. Mas para funções corticais cerebrais complexas, não é esse o caso. Porque cada área do sistema funcional aqui, ó, que a gente está utilizando, cada área, ele introduz a função própria dele.
Então, se essa daqui é a área 1, essa aqui é a função 1 que vai ser perdida. Se essa aqui é a área 0, a função 0 vai ser perdida. Agora, perdida se todo o sistema for lesado, senão não. Inclusive a região da organização em paralelo aqui. Então, para que uma função seja perdida completamente no organismo em função de lesão cerebral, ou ela é muito específica, nesse caso é o conceito simples de função, como por exemplo uma lesão nas áreas primárias motoras, né, e sensitivas, na qual se perde a função diretamente, ou uma lesão que seja muito abrangente nas áreas em que a localização e a função é bastante complexa, né? Então, cada área aqui ela introduz, né, o fator particular, a sua função específica para chegar a uma função geral, organizada. Como é que a gente resolve esse tipo de situação? Se nós estivéssemos fazendo uma análise, né? Uma análise criteriosa, essa que é a palavra. Então, para resolver isso, o item 1, nós fazemos por comparação. Isso significa que vai existir a necessidade de um estudo complexo do sistema. Você precisa saber o que foi lesado e comparar todos os sistemas relacionados ao comportamento do indivíduo, que é o que você tem. Veja que quando você tem uma lesão de uma determinada área, você não está vendo essa área, a não ser que você peça um exame de imagem. Se você tiver o exame de imagem, fica mais fácil. Mas se você não tiver o exame de imagem do indivíduo, você vai ter que sair do sintoma para descobrir a causa, ou seja, dos efeitos para a causa, que é chamado de engenharia reversa, né? Por comparação aqui, ó, é devido às lesões. Ó, quem tem lesão em tal área apresenta determinadas perdas e assim por diante, né? Então, para cada tipo de lesão e lesão local, para fazer essa ordem. Então, na verdade, o estudo das lesões locais facilita o entendimento das lesões gerais. A outra coisa é a análise. Você compara e depois faz uma análise. O Luria escreve a palavra exaustiva, por análise exaustiva. Nós podemos usar a palavra criteriosa, mas é necessário refazer num processo constante de estudo da natureza do fenômeno, né, ou do distúrbio. Então, por exemplo, é necessário uma análise exaustiva do distúrbio psicológico que o indivíduo tenha. Algumas vezes, os estudos de imagem eles não revelam o problema, mas o estudo de avaliação psicológica revela. Para vocês terem uma ideia em relação a isso, nós podemos pegar os ratos em termos de estudo de comportamento. É bem diferente em termos de complexidade. Mas, por exemplo, quando você tem um tratamento para o animal em que ele é colocado na presença de uma droga qualquer, que seja cocaína, álcool, nicotina, se a concentração for baixa, não vai conseguir verificar lesões cerebrais em termos histológicos, nem com imagens associadas. Não há como fazer isso. No entanto, se fizer um etograma, o etograma é uma análise de comportamento que tende a ser não subjetiva.
Você tem lá uma quantidade imensa de questões em que você vai marcando um X e para ver se chega a alguma conclusão. Depois você joga esses dados no computador, a análise é feita. Então você coloca lá, a maravilha onde o rato está muito mexida, sim ou não? Ele está mais ou menos ativo, sim ou não? Bebeu muita água, sim ou não? E assim por diante. Aí somando isso tudo gera uma resposta que se houve ou não alteração do comportamento ao longo do tempo. Pode ser, então, que o animal, colocado a doses baixas de uma droga, não mostre lesão cerebral histológica. Mas se houve alteração no comportamento, houve alteração bioquímica, por exemplo. E acontece com o ser humano. Então, muitas vezes, uma alteração de comportamento indica uma, vamos dizer, deficiência bioquímica no cérebro. E isso é bem simples, né? O indivíduo com depressão, se você colocar para fazer exame de imagem, não vai dar alteração histológica, anatômica no córtex cerebral, porque a origem é bioquímica, né? Os neurônios que produziam serotonina estão fatigados e muitos morreram, não conseguem mais produzir a serotonina. Há uma alteração de comportamento com uma medicação adequada. Então, nesse caso, é a análise comportamental psicológica que vai determinar, por exemplo, a causa da mudança de comportamento do paciente. O Luria gosta de usar exemplos como o movimento complexo. O movimento complexo, ele acaba sendo interessante porque exige uma gama muito grande de interações, não somente dentro do cérebro, do córtex, mas também com as estruturas das junturas, do esqueleto e da musculatura. Nesse sentido, é mais fácil enxergar o problema do que, por exemplo, processos complexos de pensamento. Então, em termos didáticos, é melhor utilizar exemplos associados ao movimento complexo em relação a essa análise que a gente está fazendo. O movimento complexo exige uma localização espacial, senão você não consegue efetivar o movimento. Se você não sabe onde você está, você não vai saber para onde você vai, o movimento é completamente descoordenado. Quando eu falo você, você considera também levar o braço, o membro inferior, virar, e assim por diante, né? Então, ele exige uma organização espacial. Ou seja, você tem que saber onde está o resto do seu corpo para mover um determinado membro. E você precisa se localizar em relação ao espaço e também ao tempo. Se não tivesse uma ordem temporal ligada ao movimento, atravessar a rua seria impossível. E aí a gente olha, o carro vem e você tem uma noção de que poderá ou não atravessar com segurança. Isso é uma noção de tempo do indivíduo, que é bastante complexa, né? Então, nessa organização espacial, ela está associada com a região terciária, né? Chamada da região temporoparieto-occipital. Nós falamos já. Porque une os lobos temporais, parietal inferior posterior e occipital anterior. Ora, em termos simples, o que significa isso?
são coordenadas chamadas visual, até coloco aqui de baixo que fica mais didático, né? Visual, sinestésio, cinésio tem a ver com movimento, né? Sinestésio, vestibular. Ó, eu vou mudar isso aqui que eu deveria ter feito o contrário. Vou colocar aqui. Vai ficar feio, né? Mas ó, vestibular tem a ver com equilíbrio, que está no temporal. Não precisamos disso. E visual. Vestibular, sinestésio visual, que envolve as especialidades desses 3 lobos que nós estamos falando aqui. Então, essa estrutura aqui, ó, vamos considerar que ela foi lesada. Sofreu lesão. Para quem quiser saber mais sobre isso e a complexidade de uma lesão nessa área de forma extensa, existe um livro do Luria chamado O Homem com o Mundo Estilhaçado. Não é um livro caro, não sei se é possível baixar PDF, e esse livro conta a história de um indivíduo com lesão na área temporo-parieto-occipital. E o esforço desse indivíduo de tentar se adequar ao mundo. E ele, como psicólogo, né, o Luria, ele sentiu a necessidade de escrever sobre esse indivíduo devido ao sofrimento dele na busca de ter uma vida normal. E aí é uma leitura boa, o livro não é muito grande, mas é complexa, né? A neuropsicologia, ela não é simples. Então essa lesão aqui, ela vai desintegrar o movimento. E as atividades mentais são perturbadas por lesões dessa área. E quais são as atividades perdidas, por exemplo, de uma lesão nessa área? Né? O que ele perde? Vamos colocar aqui as perdas de funções ligadas à área. As perdas aqui são: o paciente ele não consegue olhar horas em relógios com ponteiro. Ele não consegue interpretar a posição do ponteiro do relógio. Ainda bem, hoje isso já não é um problema tão grande assim. Agora, olhar a posição dos ponteiros e interpretar a posição para falar a hora, por incrível que pareça, não é uma atividade trivial. Para as pessoas mais idosas, aprendia-se a hora no ponteiro do relógio, e isso era uma das atividades que a escola devia ensinar. O indivíduo saber olhar as horas nos ponteiros do relógio, porque o relógio digital ele chegou a ser usado mundialmente a partir da década de 80. Antes disso, eram relógios de ponteiro, né? Olha, encontrar uma posição de algo ou dele mesmo no mapa, como por exemplo, mesmo que seja um mapa do hospital onde o indivíduo esteja, ele não sabe onde que é o quarto que ele está. Ele não consegue, e aí isso é interessante, ele não consegue resolver problemas aritméticos simples.
Mas o que isso tem a ver, né, com a questão espacial? A utilização do logaritmo de conta, ele requer uma posição mental complexa do número. Para resolver aritmético aqui está errado, né? Vamos colocar aqui problemas. Eu já fui direto lá, né? Resolver problemas aritméticos. Principalmente problemas aritméticos que envolvem mudança de casa decimal. Eu vou colocar um exemplo aqui, ó. Quando você vai fazer assim, 100 menos 37, por exemplo. Lembra que aqui existem as casas das unidades, da dezena e da centena. Então, por mais que isso seja simples para nós, o indivíduo tem que saber que isso aqui vai estar associado, ó, se ele é zero, esse valor de zero é diferente do outro, esses dois zeros não são iguais. Então, esse zero aqui significa que tem 10 unidades, né? Menos 7, 3 unidades. Aí, quando chega na outra casa, veja que é uma questão espacial. Você vai passar da unidade para a dezena. Esse zero que está aqui é subtraído de 1. Então, ele vai estar como 9. Você tem que fazer isso de cabeça. Então, 9 tira o 3, né? Menos 3 dá 6. Olha, para isso aqui ser 9, ele teve que pegar e fazer a busca de uma unidade de centena para dezena. Então, aqui não seria 1, porque essa unidade veio para dezena, então seria ou é 0. Então, observe que essa mudança de casa requer uma orientação espacial complexa, e o indivíduo não consegue resolver isso quando ele tem uma lesão na área parieto-occipital, né? Então, problemas com subtração, ele tem, acontece, né? E não somente com a subtração, mas dependendo da multiplicação simples também, que envolve dobrar, por exemplo. Quando você dobra o 9, você está passando de unidades para dezenas. Isso, para ele, é complicado, né, para o indivíduo que não tem essa orientação espacial, né? E ele tem dificuldades gramaticais e algumas relações que exigem um pensamento de troca de posições, fica difícil para ele. Como ele confunde o irmão do pai, para ele, para o indivíduo que tem esse tipo de problema, é igual ao pai do irmão. Não faz diferença esses dois, vamos dizer, essas duas organizações de ideias, para ele é a mesma coisa, apesar de ser diferente para a gente com muita facilidade, né? Ora, isso aqui tudo acontece necessariamente do lado esquerdo. Então, essa lesão aqui, ó, ela acontece do lado esquerdo. Do lado direito não é a mesma coisa. É bom que vocês saibam que o lado direito é pouco estudado e mais difícil de entender do que o lado esquerdo, nas áreas complexas, em que existe assimetria. Nas áreas simples, primárias, não é assim que funciona, né? No entanto, esse indivíduo aqui, ele tem outras características interessantes, que é manter funções que não se esperaria que mantivesse. Então, onde que acontece essa área, né? Onde que é lesado? A gente já está cansado de fazer isso, vamos fazer de novo, não importa.
que é essa área aqui, ó, temporoparieto-occipital. Um pouco mais embaixo, né? Pegar o parietal aqui. Ora, se eu pegar uma área próxima a essa, mas não essa, pegar aqui, ó, essa área, só parietal, só como exemplo, tá? Esquerda também, lesou essa área, que é a área menor. Aliás, pode ser até maior, né? Mas que eu falo menor em termos de funções. Vai acontecer uma coisa interessante, que o indivíduo, ele, interessantemente, né? Ele vai ter dificuldades de ouvir sons semelhantes. Então, quando os sons são semelhantes, ele não vai conseguir ouvir, mas desde que seja da fala. Então, se o indivíduo falar algo que termina em M, por exemplo, forem palavras curtas, né? Por exemplo, item, intervém, ele não consegue saber separar as palavras, ele não sabe que palavra é qual. Mas não altera ouvir música, independente se os sons são iguais ou não. E olha que a proximidade dessas áreas é muito grande. Essa área de baixo foi a região parietal posterior. Então, na região parietal posterior, o indivíduo perde essa capacidade de ouvir sons semelhantes e interpretar esses sons, né? E, por incrível que pareça, o indivíduo com a lesão na área temporoparieto-occipital, ele consegue falar até fluentemente, desde que não ocorra uma lesão séria na área de Wernicke, né? E executar as melodias também não dá problema, mas dá problema se tiver na parietal posterior direita. E esse aqui é esquerdo. Apenas como exemplo, eu falei de regiões próximas e de lados diferentes, tá? É importante. E aí, o que significa? Que nada que inclua fator espacial, nada, ele vai ter a função normal da área. Mas tudo que envolve fator espacial, inclusive de raciocínio, vai gerar problema. O que a gente conclui disso aqui? Algo que a gente já vem falando durante um tempo, né? Que é o fato de áreas semelhantes apresentarem diferenças de lesão, que essas áreas são parecidas. E muitas vezes áreas distantes, elas vão apresentar psicologias idênticas. E porque incorpora fatores necessários para o funcionamento geral do cérebro. Finalizamos o capítulo 1 do livro Fundamentos de Neuropsicologia, do Lúria, e nós vamos iniciar o capítulo 2, né, na próxima aula.